Jacó foi o filho gêmeo mais novo de Isaque e Rebeca. Ele é um dos 3 principais patriarcas do povo judeu, ao lado de seu pai Isaque e de seu avô Abraão. A Bíblia conta que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo mais velho, o Esaú. Daí, o nome Jacó vem de uma expressão hebraica que significa ele agarrava ou ele agarra. Devido a esse episódio e uma variação do substantivo hebraico que significa calcanhar, o nome Jacó é geralmente traduzido por apanhador de calcanhar ou suplantador, que é derivado de dominar ou segurar pelo calcanhar. Acredita-se que, em hebraico, o nome de Jacó tenha sido uma abreviação intencional de um nome que significa Deus proteja. O nascimento de Jacó está registrado em Gênesis capítulo 25, versículos 21 ao 28. Sua mãe, Rebeca, assim como a sua avó Sara, era estéril e esperou por filhos durante 20 anos. Seu esposo, o Isaque, intercedeu ao Senhor em favor dela. Então Deus ouviu suas orações e abriu a madre de Rebeca e ela gerou os gêmeos Esaú e Jacó. Não se sabe ao certo a data exata em que Jacó viveu. Alguns estudiosos estipulam que Abraão tenha vivido entre 2000 e 1900 a.C. Se isto estiver correto, então Jacó viveu em aproximadamente 1800 a.C. A Bíblia diz que Deus havia prometido a Abraão que, através de seu filho Isaque, faria dele uma grande nação. Apesar das dificuldades que Isaque e Rebeca enfrentaram em relação à gravidez, a promessa de Deus não foi frustrada, e no tempo certo o casal teve filhos. Com o nascimento dos filhos de Isaque, a promessa de Deus estava sendo renovada. Esaú era o primogênito dos gêmeos, então naturalmente era de se esperar que ele fosse o herdeiro da promessa de Deus aos seus pais. Mas antes mesmo de Rebeca dar luz aos gêmeos, Deus, pela sua soberana e infalível vontade, já havia determinado que Jacó herdaria a promessa. Isto nós podemos ler de forma muito clara em Gênesis capítulo 25 e versículo 23, onde o texto bíblico registra que o Senhor disse a Rebeca: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. No Antigo Oriente Próximo, o filho primogênito geralmente herdava no mínimo o dobro das posses do pai em relação aos outros irmãos. Além disso, ele também recebia uma série de privilégios, dentre os quais a posição de chefe social e religioso da família. Então, certo dia, aproveitando-se da fome de seu irmão Esaú, que havia acabado de retornar do campo, Jacó comprou de Esaú o direito de primogenitura e insistiu em um juramento considerado irrevogável. Inclusive, descobertas arqueológicas confirmam que naquela época, na Mesopotâmia, o direito de primogenitura podia ser negociado. Não se sabe se, no caso de Esaú e Jacó, houve algum tipo de burocracia para que tal negociação fosse registrada oficialmente, mas a Bíblia cita que foi feito um juramento, e em muitos casos, juramentos como esse eram válidos perante um tribunal da lei. Depois, Isaque, já idoso, comunicou que transmitiria sua bênção patriarcal. Então ele pediu que Esaú preparasse para ele o seu prato favorito. Sabendo disso, Rebeca instruiu a Jacó sobre como ele deveria proceder para tomar aquela bênção para si mesmo. Se aproveitando da cegueira do pai, Jacó se passou por seu irmão Esaú e foi abençoado por Isaque. Mas quando Isaque e Esaú descobriram o que havia ocorrido, nada mais poderia ser feito. A bênção sobre a vida de Jacó era irrevogável. Esaú ficou enfurecido quando descobriu que tinha sido superado por Jacó. Então, para fugir da ira de seu irmão, Jacó partiu para a casa de seus parentes em Harã. Em sua viagem, Jacó teve uma visão noturna, e nessa visão, Deus lhe confirmou a promessa feita a Abraão e lhe deu garantia de que o protegeria. Chegando a Harã, Jacó conheceu a sua prima Raquel, filha de seu tio Labão. Jacó desejou se casar com Raquel e fez um acordo com Labão para que, ao fim de um período de 7 anos de trabalho, pudesse tomar Raquel por esposa. O casamento ocorreu, mas Labão enganou Jacó. Recorrendo a um possível costume da região, Labão concedeu a Jacó sua filha mais velha, a Lia, como esposa.
Jacó então fez outro acordo com Labão para que finalmente pudesse se casar com Raquel. E nesse novo acordo, um período de mais 7 anos de trabalho foi exigido de Jacó. Enquanto ainda estava morando com seu sogro Labão, Jacó teve 11 filhos e uma filha. Esses filhos foram gerados por suas 2 esposas e as servas delas. Lia era mãe de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. De Zilpa, criada de Lia, Jacó foi pai de Gade e Aser. Da criada de Raquel, Bila, nasceram Dan e Naphtali. E após Deus abrir a madre de Raquel, Jacó ainda foi pai de José e Benjamim. Esse último nasceu já em Canaã. Após longos anos de trabalho para seu sogro e fazendo seu rebanho prosperar muito, Jacó resolveu partir e retornar a Canaã. Labão não queria que Jacó partisse e lhe propôs um acordo para sua permanência. Mas na tentativa de obter vantagem sobre Jacó, Labão mudou o acordo várias vezes até que Jacó conseguiu fugir. Quando soube da fuga de Jacó, Labão ainda o perseguiu. Então, após uma longa conversa ao se encontrarem, ambos fizeram uma aliança e Jacó finalmente viajou em direção ao sul. No caminho, Jacó encontrou um grupo de anjos, o que lhe assegurava que Deus o estava protegendo. Foi também no contexto daquela viagem que o episódio mais notável da vida de Jacó aconteceu. Quando ele estava indo em direção ao encontro de seu irmão Esaú, passando pelo riacho de Jaboque, Jacó encontrou-se com um varão e lutou com ele durante toda a noite. Ao romper do dia, o homem deslocou a coxa de Jacó, mas ainda assim Jacó conseguiu ser abençoado. Tal bênção mudou seu nome de Jacó para Israel, que significa o que luta com Deus. Obviamente, aquele foi um encontro divino. E mais tarde, novamente Deus apareceu para Jacó e reafirmou a mudança de seu nome. Logo depois do ocorrido no riacho de Jaboque, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú. E apesar do clima tenso que antecedeu aquele momento, o encontro dos 2 irmãos foi de grande ternura. A Bíblia diz que Jacó passou a residir mais uma vez em Canaã. Já seu irmão Esaú foi a Seir e lá formou uma nação. Os anos seguintes não foram fáceis para Jacó. Houve um grave problema envolvendo sua filha Diná e também sua tão amada esposa Raquel morreu no parto de seu filho Benjamim. Seu outro filho, Ruben, acabou deitando-se com Bila, sua concubina. E por fim, José, seu filho predileto, foi afastado dele. Quando já estava bem idoso por conta da fome que assolava a região em que vivia, Jacó precisou se exilar no Egito. Lá ele teve a grande alegria de reencontrar seu filho José. E no Egito ele foi muito bem recebido. Antes de morrer, já com a idade de 147 anos, Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. O patriarca também abençoou seus próprios filhos, formando as 12 tribos de Israel. Jacó faleceu e foi enterrado em Macpela, perto de Hebrom, no túmulo da família juntamente com Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Jacó é citado nas genealogias presentes nos evangelhos de Mateus e Lucas. Frequentemente ele é mencionado na conjunção Abraão, Isaque e Jacó, como parte do trio de patriarcas notáveis do povo de Israel. Também o próprio Senhor Jesus fez uma citação de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, onde é declarado: "Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Essa mesma expressão também aparece no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 32. Nesse mesmo capítulo, o diácono Estevão também mencionou Jacó em seu sermão. Já o apóstolo Paulo também se refere a Jacó por 2 vezes em sua epístola aos Romanos. E por fim, na carta aos Hebreus, Jacó aparece na galeria dos heróis da fé.